Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Afonso Cunha, professor de História do curso Equação. Vamos dando continuidade a essa tão esperada revisão de véspera, né? A prova amanhã. A gente vai aqui tentar, nesse horário, trazer uma revisão bem abrangente das principais temáticas que possam aí cair na UEMA, falar de alguns conteúdos, alguns pontos importantes no que se refere a essa trajetória que a UEMA tem feito nos últimos anos, o que mais tem caído, que tipo de temáticas podem cair, falar um pouquinho também, a partir de algumas questões, sobre aspectos históricos e sociais das obras da UEMA. Então esse material é um material bem diverso, onde eu tentei aqui contemplar, diante do nosso horário, questões que abordem o contexto da antiguidade, do período medieval, o contexto contemporâneo, que é aquele que mais cai com frequência na UEMA, e também falar um pouquinho das obras, né? Tentar aí comentar um pouco do aspecto histórico-social, lembrando que a UEMA ela sempre traz aí uma questão histórica no que se refere ao contexto das obras literárias, tá certo? A primeira questão do nosso material aqui, ela é uma questão que fala sobre o contexto da colonização, né? Tendo em vista, por exemplo, a realidade do processo colonizador dos portugueses no território brasileiro, e falando também um pouquinho dessa dimensão na relação do Maranhão. Então, quando a gente estuda o período colonial aqui, a gente aborda alguns aspectos importantes no que se refere à colonização como um todo, essa estrutura colonial, e também a dimensão desse processo especificamente na região do Maranhão. Primeiro as capitanias do Maranhão, depois o estado do Grão-Pará e Maranhão, abordando um pouco desses pontos, tá? Essa questão, ela fala sobre o famoso sermão, né, de Santo Antônio aos Peixes, pregado em São Luís em 13 de junho de 1654. Eu acho que a gente precisa começar abordando essa dimensão histórica aqui, o contexto histórico. Eu sempre falo nas aulas para vocês que vestibular não vai cobrar que vocês decorem datas, que vocês decorem o ano dos acontecimentos, mas é importante que vocês tenham um domínio do contexto histórico, tá? Dominar o contexto histórico não é necessariamente saber tudo o que aconteceu naquele ano, naquele século, mas é entender o que se está passando dos principais elementos históricos, políticos, sociais e culturais. O sermão, ele é datado de junho de 1654, então a gente está falando aqui de século 17. Aqui, pessoal, é o auge da colonização portuguesa no Brasil, da colonização no Maranhão. E o século 17 foi muito importante no que se refere ao desenvolvimento desse processo colonizador aqui. Então, quando você está tendo um sermão de um padre jesuíta, que foi o padre Antônio Vieira, né, que pertencia aí à ordem dos jesuítas, você está falando de uma época em que existiu esse movimento de catequização dos nativos. É um século marcado pelo fortalecimento do processo colonizador. Então, o século XVII é marcado pela implementação da cultura da cana-de-açúcar. A partir da cultura da cana-de-açúcar, você também tem a implementação dessa mão de obra escrava africana, tendo em vista que, inicialmente, os primeiros engenhos de açúcar no território brasileiro e as primeiras atividades econômicas anteriores ao açúcar, elas tinham como mão de obra principal os indígenas. A partir de agora, no século XVII, isso também marca a introdução da campanha jesuítica no território da América Portuguesa. Então, o sermão do padre Antônio Vieira vai relatar, vocês vão ver aqui na questão, um aspecto fundamental que marcou a colonização do Maranhão e também, consequentemente, obviamente, a colonização do Brasil, que foi o conflito entre jesuítas e colonos, tá? Então, voltando ao enunciado da questão, o sermão de Santo Antônio aos Peixes foi pregado em São Luís em 3 de junho de 1654, 3 dias antes de padre Antônio Vieira embarcar ocultamente para o reino de Portugal. Inicialmente, Vieira traça metáforas associando peixes grandes e pequenos às relações sociais existentes na época. Pessoal, se fala de peixes grandes e pequenos e relações sociais, quem são esses peixes grandes? Obviamente são os colonos, os colonizadores, tá? E esses peixes pequenos, a gente pode aqui incluir indígenas e também os próprios africanos. Mas se tratando especificamente de um sermão de um padre jesuíta, né, esses peixes pequenos aqui falam especificamente dos indígenas. Então, claramente aqui é uma mensagem metafórica falando das questões sociais da época. E a gente vai ler os dois textos. Olha aqui, ó. O primeiro. Moradores do Maranhão, quando vos puder agora dizer neste caso, abri essas entranhas, vede esse coração. Mas, sim, que não me lembrava.
Eu não vos prego vós, e prego aos peixes. Tá? A segunda passagem. A primeira coisa que me desedifica, peixes, de vós, é que vós comeis uns aos outros. Olha aqui, ó. Essa expressão nada mais é do que um movimento de uma crítica à exploração, uma crítica à colonização, uma crítica principalmente à escravidão indígena. Tá? Grande escândalo é este, mas as circunstâncias o faz ainda maior. Não só vós comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Ou seja, está falando dessa relação de conflito permanente. A colonização do Brasil, a colonização do Maranhão, é uma colonização marcada por um conflito permanente, conflito entre jesuítas, colonos, indígenas, africanos, pessoas de elevado nível social, pessoas pobres. Então a colonização é marcada por um processo sempre permeado de conflitos. Né? Então, se a UEMA trouxer uma questão amanhã para vocês, uma alternativa, falando que esse processo colonizador não teve conflitos, ou que teve consenso, ou que teve harmonia, está completamente errado. Tá? Em contexto marcado por embates sociais, olha aqui, ó, contexto marcado por embates sociais e desacordo dos jesuítas com algumas atitudes adotadas pela população local, os excertos acima tecem crítica histórica ao seguinte conflito fundamental existente na sociedade colonial maranhense. Olha aqui, ó. Um conflito existente na sociedade colonial maranhense do século XVII. A letra A traz: utilização dos povos indígenas como mão de obra escravizada para atender aos interesses dos colonos. Esse aspecto aqui ele é um aspecto fundamental pensando na colonização do Maranhão no século XVII. Um dos grandes conflitos, uma das grandes tensões sociais era isso. Os jesuítas queriam essa população indígena como uma população voltada para o processo de catequização, que os indígenas trabalhassem e que vivessem no espaço ali das aldeias, das missões ou reduções jesuíticas. Não é que os jesuítas não utilizavam da mão de obra indígena, tenham muito cuidado com isso também. Mas a mão de obra indígena deveria ser voltada para atividades de trabalho que estivessem diretamente ligadas ao processo de catequização e educação missionária. Então, por exemplo, dentro das aldeias jesuíticas, vocês vão ver indígenas trabalhando na agricultura, na pequena lavoura, na criação de animais, mas dentro de um processo de atividades econômicas voltadas para a subsistência daquela comunidade religiosa ali, que era a aldeia jesuítica. Os jesuítas não queriam essa mão de obra indígena sendo utilizada para atividades produtivas comuns, como a agroexportação, como a mineração, como outras atividades de alto valor econômico agregado. Tá? Então esse é um conflito fundamental. Voltando lá para a data. Tá? A data está falando de 1654, pessoal. 30 anos depois, acontece uma grande revolta no Maranhão, que tinha como um dos pontos principais a questão da mão de obra indígena, a revolta de Beckman. Então o século XVII ele é o século marcado, como diz corretamente a letra A, pela utilização dos povos indígenas como mão de obra escravizada para atender aos interesses dos colonos. E isso era uma razão fundamental de conflito. Os irmãos Beckman, lá ao organizarem, articularem a revolta junto de outros membros da elite colonial local, eles vão reivindicar a saída dos jesuítas do Maranhão, porque eles eram um obstáculo para a exploração dessa mão de obra indígena. Tendo em vista que esses membros da elite colonial, simbolizados por Manuel e Tomás Beckman, eles queriam aumentar a sua produtividade econômica na lavoura do açúcar e em outras atividades produtivas. E, pessoal, o crescimento econômico no século XVII está diretamente ligado ao crescimento da mão de obra escrava. Não vinha naquele momento uma quantidade adequada para as lavouras, para os engenhos de mão de obra africana. Então, esse vai ser um fator de conflito aí, tá certo? Então, o século XVII ele é marcado fundamentalmente por essa disputa, por esse conflito entre jesuítas e colonos. Tá? O Matheus comentou ali no chat, os jesuítas transformaram os indígenas aí, em seus... Não dá para ver ali a continuidade da resposta, mas acredito que seja mão de obra ou voltado para atividade jesuítica, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer informação a acrescentar, fiquem à vontade, o chat está aí para vocês comentarem e a gente vai conversando. A aula se torna mais interessante também com a participação de vocês. Vamos entender agora o que tem de errado nas outras alternativas. A letra B fala... A Valéria está perguntando, essa revolta foi ruim então, né?
Valéria, tem um aspecto fundamental para a gente entender. A história, ela nos traz ferramentas para analisar o contexto histórico. A gente precisa pensar, e quando eu falo pensar, não é concordar ou discordar. A gente precisa imaginar a mentalidade das pessoas no século XVII, que é diferente da mentalidade das pessoas atualmente. Obviamente, em qualquer época e tempo histórico, a escravidão ela é algo negativo. É algo que tira a condição de humanidade, torna esse ser humano uma mercadoria ou uma força básica de trabalho. Mas quando você pergunta se essa revolta foi ruim, a gente precisa entender, e na história a gente faz sempre um exercício muito importante, né? Ruim ou bom para quem? Tá? Vamos lembrar que esses grandes fatos históricos que a gente estuda, eles são baseados em conflitos de classes ou de grupos sociais diferentes. Então, uma revolta ela é positiva para alguém e ruim para alguém. Mas, de maneira geral, né, a partir da tua pergunta, a revolta de Beckmann ela foi uma revolta que, ao mesmo tempo, ela traz um simbolismo de emancipação política. Até hoje, a figura de Manuel Beckmann dá nome a importantes prédios públicos, como o prédio da Assembleia Legislativa do Maranhão. A maior premiação de honra ao mérito no nosso estado se chama Manuel Beckmann também. Então a revolta de Beckmann, por ser uma revolta de caráter nativista lá do século XVII, ela tem esse aspecto importante dentro da trajetória histórica. Foi uma das primeiras grandes revoltas coloniais do Brasil, que buscava contestar essa ordem colonial portuguesa. Tá? Mas ao mesmo tempo são revoltosos que pertencem a uma elite que escraviza indígenas e africanos, uma elite que queria se beneficiar para seus interesses econômicos e não para o interesse de toda a comunidade, de toda a sociedade. Então tem esses aspectos aí importantes. Se a gente pensar pela realidade atual, realmente as motivações da revolta são motivações ruins, né? Que era o desejo de você explorar e escravizar pessoas, no caso dos indígenas, a mão de obra indígena. Né? Deu para entender? Vamos lá. Letra B. Interferência da coroa portuguesa nas atividades econômicas para beneficiar o comércio dos missionários jesuítas. Olha aqui um erro importante. Não houve, nesse contexto, interferência da coroa portuguesa em benefício do comércio missionário dos jesuítas. A gente está falando não de comércio especificamente, a gente está falando de um processo de catequização. É o que se chama também muitas vezes de educação missionária. Tá? Não é comércio missionário, é educação missionária. Tá? Letra C. Exploração dos africanos nas grandes propriedades rurais para aumentar a riqueza dos senhores de engenho. Os jesuítas, dentre eles o padre Antônio Vieira, eles tinham uma postura de crítica não ao movimento de escravizar africanos, mas sim de escravizar indígenas. Tá? A postura da igreja, a postura dos jesuítas e a postura, obviamente, do Antônio Vieira era de condenar e criticar a utilização dos indígenas como mão de obra escrava pelos colonos. Mas vocês não vão ver, ao longo da história, nenhum posicionamento bem definido da igreja que condenasse a escravidão de negros africanos ou de afrodescendentes. Tá? Então, tenham muito cuidado com isso. A prova de vocês pode trazer esse debate. Os jesuítas defendiam, criticavam toda a atividade escravista de todo mundo? Não, especificamente dos indígenas. Eles entendiam que os indígenas deveriam ser uma comunidade, né, indivíduos que estivessem voltados para o processo de catequização. Enquanto que os africanos, eles deveriam sim desempenhar essas atividades, essa força de trabalho, atividades produtivas comuns, como agricultura, mineração, extrativismo ou outras atividades de valor econômico elevado. Tá? Então tem essa discordância aí. E um outro ponto importante, tá, pessoal? Muita gente reproduz de maneira senso comum, de maneira errada, de maneira distorcida, a ideia de que os colonizadores preferiam escravizar os africanos porque eles eram mais fortes e os indígenas eram mais fracos fisicamente ou eram mais preguiçosos. Não tem nada a ver com isso. Isso é uma questão totalmente errada. Né? A escolha pela mão de obra africana se dá pelo fato de que essa força de trabalho africana já era utilizada em engenhos de açúcar na costa do litoral atlântico. Então, eram pessoas que já tinham uma facilidade de trabalhar nesse sistema de plantation. Não por uma escolha própria, mas porque elas eram forçadas dentro de uma dinâmica colonial escravista. Então, esse processo de transporte desses africanos para a América
essa mão de obra vai ser muito mais utilizada, por exemplo, nos engenhos de açúcar do que a mão de obra indígena, que ela vai ser mais concentrada para atividades de escambo do pau-brasil e posteriormente para atividade missionária, tá certo? Letra C, né? Tá errada por conta disso. Ele não condenava a exploração dos africanos. Letra D, expropriação das fazendas de gado dos jesuítas para atender à ganância da elite clerical do bispado local. Olha aqui, ó. Primeiro ponto conflituoso aqui, expropriação de fazendas de gado dos jesuítas, né? A maior parte das fazendas de gado pertenciam a colonos e não a jesuítas. Outro erro importante aí na letra D, ganância da elite clerical do bispado local. É como se eles colocassem de um lado jesuítas, que é uma ordem religiosa católica, contra uma elite clerical. Pessoal, se é clerical, é da igreja. Olha aqui, ó. Olha a contradição aqui. É como se estivessem colocando igreja contra igreja. E não existia esse conflito aqui. O conflito é entre jesuítas e colonos. Entenderam? Letra D. Rivalidade entre o clero católico e os colonos para realizar a catequese dos africanos e dos indígenas. Erro aqui. Catequese dos africanos, não. Africanos voltados para a atividade escrava. Tá? Catequese dos indígenas. E outra coisa, colono não queria catequizar. Colono queria o quê? Escravizar. Tá? Utilizar como força de trabalho. Entenderam? Então, esses aspectos aí explicam o erro da letra A. Da letra E, desculpa. Então, gabarito aí, opção correta, letra A.